E aí, galera do Boom Digital, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast da Boom Digital aqui. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, 8 horas da manhã. Às vezes vai antes, porque semana passada eu acabei colocando antes. Mas fiquem ligados aí. E nosso podcast de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas vamos lá. E aí, Maicon, como que tu tá, meu amigo? Tudo ótimo, cara. Ó, sem histórias tristes hoje. O Não, Augusto tinha falado no outro programa que eu sempre só trazia histórias de tragédia, furacão em Santa Catarina. Tá então tudo certo. conta uma É, história boa aí pra nós, Maicon. uma história boa, uma história boa. Olha, e o nosso programa é sobre histórias hoje. Agora que eu me liguei, o Fabrício é ligeiraço aí. Não, justamente hoje o nosso episódio, pessoal, é sobre como que não definimos bem ao certo o tema, pois como a importância de você encaixar as histórias na sua comunicação de marketing, né? Como que exemplificar através de histórias pode acabar ajudando na sua comunicação. Nosso programa que o Fabrício começou esse episódio de hoje é um pouco diferente, porque nós já gravamos o episódio, né, Vamos ao Fabrício? contrário. Gravamos o contrário, é meio Tarantino o negócio, sabe? O Tarantino que tu já começa, faz aquela mistureba lá de cenas, pega o final, bota pro começo, o começo joga pro meio e o meio tá lá pro final. Então, a proposta é meio Tarantino, porque a gente tá testando para ver se a gente começar a já trocando uma ideia, fica mais com uma aura de bate-papo, né? Fica uma coisa mais, não tanto forçação de barra, assim, né? De ficar falando para um terceiro e mais um bate-papo, né? Eu pelo menos sempre fui grande fã de talk show, de entrevistas, então o que sempre me chamou bastante atenção é o bate-papo das pessoas, né? É tu ficando meio daquela espiada numa conversa, né? Então a gente está testando para ver se fica mais interessante, né? Essa aura aí de ficar espionando nosso bate-papo. É isso aí. Então, fiquem ligados nos próximos aí. Até mais. Ó, tá bom o episódio, hein? Ouçam aí, ó, tá legal, tá legal. O Fabrício deu um errinho no meio ali, vamos ver se vocês percebem. Ah, Não, mas assim, ó, eu pensei sobre que seria interessante a gente bater um papo sobre como contar histórias acaba sendo benéfico para você criar uma narrativa no marketing, desde criar um vídeo ou fazer alguma apresentação, né? Porque quando a gente começa a estudar, entender um pouco sobre o marketing, o pessoal fala, né, dos gatilhos mentais, um dos gatilhos é a história, porque tu prende a atenção, né, das pessoas. Nosso cérebro, ele é só tu cochichar com alguém, falou, Fabrício, meu, tem uma parada para te contar. Todo mundo tá em tua volta, cara, já para prestar atenção no que tu tá falando, né? A curiosidade é fogo, né? Então, e depois comecei ali também o Sapiens, então todo mundo sabe sobre contar história, acaba engajando, acaba fazendo as pessoas prestarem atenção, mas no Sapiens o best-seller, né? Ele acaba, os historiadores eles mostram que era um mecanismo de defesa até das tribos, né? De tu prestar atenção nas histórias e nas fofocas para tu conseguir sobreviver, para ver quem que estava matando, quem estava atraindo, né? Então, o nosso cérebro é uma coisa meio que forjada mesmo para a gente prestar atenção em histórias. Então, por isso que eu penso que é bem interessante a gente bater um papo sobre isso. pô, legal. E é isso realmente que tu falou, vem ao longo dos milênios da humanidade e tu vê, tipo, até Sócrates, né? As histórias de Sócrates, na verdade, Sócrates não sabe se Sócrates existiu ou não, mas Platão e Aristóteles, eles sempre criavam histórias a partir dos escritos de Sócrates, né? E o que eram essas histórias? Eram todas contadas a partir ele mostrava filosofia a partir da história. Então, ele contava pontos ali e ele criava diálogos com as pessoas, assim como eu e tu estamos dialogando agora. Sócrates dialogava muito nos seus livros. Então, se tu for ler livro de Sócrates, tu vai ver que é diálogo. É uma pessoa falando com a outra, uma
mostrando experiências, mostrando ensinamentos, e o outro recebendo aquele ensinamento e aplicando aquele ensinamento. Então a história, ela é muito forte nos dias de hoje, né? Tu vê que a gente conta histórias para as crianças também, é muito mais fácil tu absorver sei lá, um conhecimento a partir de uma história, de um conto, do que tu absorver um conhecimento de forma, sei lá, bem aleatória, assim. Então a Total. história é muito importante, e quando você sabe usar a história, é igual a gente fala, né? A história para o marketing em si é muito importante. Até quando tu vai abordar o teu cliente, né? Tu chegar ali, eu gosto muito do livro, cara, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Oh, sensacional. E ele fala muito sobre isso também, né? Você criar uma narrativa histórica para você não induzir realmente o cara que você está conversando a entrar no teu papo, né? Então tu vai criando histórias, vai criando aquele vínculo com o cara para que realmente ele tenha essa noção do que tu quer passar para ele, entenda realmente o teu conteúdo, né? Uhum. Total. Não, essa questão de tu contar, tu pode ver, né? As próprias histórias bíblicas, né? Sem entrar em mérito aqui, o que é literal e o que não é, né? Mas vamos falar de fatos. O fato é que engaja, né? Tu quer influenciar o teu filho, a religião, etc e tal, história de Noé, história de Adão e Eva. Fica mais fácil e digerível tu entender através de parábolas e por aí vai, né? Então, assim, a partir do momento que tu começa a encaixar a tua mensagem em uma história, por exemplo, só que assim, acabou virando meio que uma formulazinha que todo mundo acaba aplicando, né? No começo dos vídeos, quando quer fazer uma apresentação de um produto ou serviço, aquela coisa, fórmula de lançamento, né? Ah, eu era assim, eu não tinha um emprego, aí eu descobri esse produto e aí eu comecei a fazer, isso mudou a minha vida e etc e tal. Tu tem que encaixar em uma estrutura e uma narrativa, mas sem parecer forçação de barra, né? Então, quando tu fala de uma coisa que realmente é verdadeira, sem muito clichê, né, que existe por aí, que os caras acabam encaixando em uma estrutura, acaba se tornando mais interessante, né? Acaba se tornando, tendo um engajamento maior. Cara, tu fez lembrar, tem um cara que eu sigo, que o cara eu gosto de coisa de viagem e tal, e o cara viajou por vários lugares, e é muito interessante, cara, e ele faz os merchanzão, né, e assim, o bicho grava com uma câmera, tá ligado? Ele grava os vídeos dele com uma câmera, e o bicho fala mesmo, aqui tipo, ele tem a van dele que ele viaja por aí, mas o bagulho é bem roots, cara, rootzera fudido, assim, eu falei um palavrão, mas foda-se, rootzera mesmo. Aí o bicho... Mas foda-se. Aí o bicho, é muito engraçado os merchan do bicho. Ele tem aquele como que é Cambler, né? Que é de idioma. Esqueci o nome que é o site de idioma. E o bicho faz uns merchan bem trashzeira, cara. E ele contando umas histórias. Se você está andando na rua e de repente você encontra um cara que fale outro idioma, daí tipo ele mesmo faz os dois personagens, porque o bicho viaja sozinho. Uhum. Ele não tem como fazer uma história. E ele conta uma história muito louca, cara, e, tipo, faz umas edições de vídeo. Então, tipo, tu vê a criatividade do cara quando essas histórias te chamam a atenção, né? Porque, tipo, e é totalmente aleatório. Ele faz uma propaganda também de um produto que é tipo tipo um refrigerante lá. E, cara, o bicho viaja em cima das propagandas. O refrigerante voando, assim, no vídeo. E ele pega um refrigerante, daí, tipo, ele transforma, tipo um energético, assim. Então, é muito criativo, cara. E tudo à base das histórias. Tipo, ele cria histórias. Aí, às vezes, tem momentos ali dos vídeos dele que tem uns caras que foram viajar com ele na van, né? E eles fazem a história junto, assim, tipo, bem aleatório aqueles negócios. Então, tipo, chama atenção, porque a história, se ele chegasse e falasse, olá, estou aqui apresentando esse refrigerante, que ele é um energético, que ele é muito bom, e tal. Não chama atenção. Agora, se ele conta uma história viajona, um refrigerante, ele é na areia da praia correndo, encontra o refrigerante na areia lá, e daí ele começa a tomar e, tipo, chama muito mais atenção, né? É muito mais criativo. E é uma história simples, é um dia a dia, uma forma simples de interpretar. Muito melhor do que eu acho que, às vezes, uma história muito clichê, né? Porque a gente tem também na propaganda muitas histórias clichês que contam, talvez, fatos ali que a gente, como eu posso dizer, é meio chato, é monótono, que todo mundo faz, né? Isso que não é legal. Assim, os próprios exemplos, né? Tu, quando tá, por exemplo, tá com o teu cliente e tu quer, não precisa nem ser vídeo ou fazer lançamento,
assim, serve para tudo, né? E tu quer dar algum exemplo, né? Basta tu pegar e falar, por exemplo, como que eu tinha um cliente meu que era parecido contigo, e ele estava passando por uma certa situação, e ele até ficou meio que em dúvida se iria dar certo essa estratégia ou não, e aí eu comecei aí tu vai continuando, né? Vai contando através de exemplos para explicar para a pessoa, né? Então tu acaba gerando até uma lucidez maior para o entendimento da tua comunicação, né? Tem um cara também bem interessante que se eu não me engano, é Simon Sinek. Tu já ouviu falar ele escreveu um livro Não, e não. aí virou um vídeo sobre tudo começa com porquê. Alguma coisa assim, de ver aqui. Comece com o porquê. Já Não, viu esse vídeo? não, não vi, não vi. Acho que eu já te mandei, mas faz tempo já. É, Mas depois eu te tá mando bom. novamente. Assim, ele diz o seguinte, ó, que as maiores empresas, ele descobriu depois de fazendo vários estudos, as maiores empresas, elas têm o núcleo, tem o porquê muito forte, né? O porquê conceitual, né? Por exemplo, pegar o velho exemplo clichê, né? A Apple, mas que todo mundo conhece a Apple. Ela poderia falar, né? Compre nossos computadores porque são rápidos e são um dos melhores. Mas isso daí seria o que a pessoa ganharia de resultado, né? Performance, produtividade, etc e tal. Mas o núcleo disso tudo, a Apple, por exemplo, ela começa com porquê, né? Ela quer o Luke aqui tá fazendo uns grunhidos Tá aqui. histórias. E aí então ela começa com o porquê, né? Nós queremos um mundo melhor, onde as pessoas sejam mais criativas, que rompa com o status quo, né? Então, ou seja, tudo isso é uma construção, e aí o como? Através dos nossos produtos, que eles são otimizados, tal. Ou seja, ela começa contando meio que entre aspas, né, uma história conceitual sobre ela, sobre o próprio Steve Jobs falava do porquê que ele começou a Apple, ele tinha algo muito forte. Então, ou seja, todas essas empresas, elas têm uma história por trás da marca, tu acaba, no fim, te influenciando, né, a ter esse engajamento com ela. E é bem isso, é uma história, mas que por trás ela tem um conceito, né? É uma forma de comunicar coerente, não é uma história aleatória, assim, tipo, contada mas que ela tenha realmente um objetivo, isso é importante, né? E o que tu falou Uhum. em relação à questão de você usar a história para contato, talvez com o cliente, é muito importante, né? Uhum. Acontece, tu cria realmente esse vínculo, né, do tu chegar, tu contar, tu não vai contar da tua vida pro teu cliente porque não faz sentido, mas você contar, poxa, aconteceu isso com um cliente meu que foi muito importante, que isso resolveu um problema que ele tinha, essas experiências de vida a partir da história que são muito importantes para uma pessoa que está ouvindo, né? Você mostrar, poxa, Total. eu fiz isso, Concordo plenamente. tipo, eu fiz isso e, pô, eu fiz isso com um cliente meu e deu super certo, contei toda a história, e daí o cara vai entender aquilo ali, ele vai perceber, pô, realmente, tem uma base histórica naquilo, e o cara acaba comprando aquilo porque ele contou a história do processo. Uhum. Isso é importante, né? Então, quando a gente trabalha a questão da história dentro do marketing, é sensacional, assim. E é interessante, vou entrar um pouco na questão das propagandas antigas, cara, que eu sou aficionado por propaganda antiga. E como os caras, eu sei que hoje em dia também acontece muito, né? A gente tem várias propagandas massa, assim, mas antigamente, cara, tinha umas propagandas que eram assim, ó, sensacionais, sensacionais. Que hoje foi um pouco até banida algumas propagandas, né, do nosso cotidiano, porque apresentavam talvez um pouco de conteúdo que no meu ponto de vista é meio viagem, tipo, bania a tartaruguinha lá da escola, tá ligado? Que o cara ficava batendo, tipo, Sério, não sabia dessa. não sabia da tartaruga da Não. escola? Acho que era da escola, sei lá, que ela O ficava batendo. Ibama baniu? Baniu? Tipo, tem várias propagandas que foram banidas agora. Então, tipo, pô, que menção animal. Não sei por quê, tá ligado? Mas, meu, eram umas sacadas legais, assim, cara, porque te chamava atenção aquilo. Tem outras, ou contrapartida, outras eu concordo que fossem banidas, aquelas que mostram muito a questão feminina da cerveja e tal, isso eu acho meio viagem, entendeu? Mas tem algumas propagandas que E tu não. acha a viagem que não deveria ser banido? Não, acho que não deveria ser. Não, acho que deveria ser banido, sim. Tá. Acho que deveria ser banido. Porque Vamos ser cancelados aqui, Fabrício, no não, podcast, falar que concorda com a propaganda. deveria ser banido. Mas Machismo power. Não, pelo amor de Deus. Não. daquela da tartaruga, não. Do nhe, 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 nhe,
Da Uhum. Jéssica, até pensamento. Cara, era muito legal, cara. Tipo, nada a ver assim, tá ligado? E era uma criatividade boa, né? Então, contar histórias a partir disso é sensacional, assim. É muito importante, né? O George Lucas, né, que criou o Star Wars e tal, todo mundo sabe, mas ele bebeu muito da fonte daquele livro da Jornada do Herói, do autor, como que é Joseph o... Campbell, Isso, exatamente, esse mesmo. sensacional. Então esse livro, ele foi a base de todo publicitário, de todo marqueteiro, de todo Roteirista. escritor de filmes, porque esse conceito, ele criando os arquétipos, né? Os arquétipos ali são o cara que tem o herói, tem o vilão, sempre tem esses arquétipos, as figuras, né? Então, ou seja, o próprio George Lucas comenta que ele lia muito esse cara aí na época que estava escrevendo, antes de escrever o próprio Star Wars, né? Para Uhum. poder criar os arquétipos, o mocinho, o vilão, e da onde que sai por um ponto A, que é aquele ponto do cara tá na merda, pode ver, né? Sempre no filme o cara tá numa situação meio ruim, o próprio Spider-Man lá, o Peter Parker. Pô, o cara mora com os tios e tá numa vida horrível, sofre bullying na escola, e aí chega um determinado ponto, o cara é picado ali, aí se transforma e vira o herói, e tem um vilão. Ou seja, é interessante dar uma estudada na jornada do herói, né? Saber sobre storytelling, que é Tá. justamente essa construção que você pode fazer na sua história. Assim, não é para tu inventar uma história, né? Se você, por exemplo, criou um negócio e quer falar sobre como que surgiu esse... Não é para inventar, mas todos nós temos uma história, só que só falta a gente estruturar essa história para poder apresentar, né? Esse livro que tu mencionou aí, cara, ele é muito legal porque o Joseph Campbell, ele buscava o quê? Ele estudava religião comparada. Então ele pegava todos os conceitos religiosos e todas as histórias antigas e ele fez um compilado e ele notou que todas elas trabalhavam com um certo grau de igualdade. Então, tipo, todas elas eram parecidas em muitos aspectos. Foi que ele criou realmente essa estrutura que é a jornada do herói, né? Então, tu vai pegar um conto grego antigo, o exemplo, o Hércules. Pô, o Hércules era um cara ali que ele nasceu, que tinha... que ele era um semideus, que ele era metade deus e metade humano, e daí ele tinha as provações que ele tinha que passar durante a vida dele, ele ia lá, passava as provações e se tornava um ser superior divino. E ele trazia muito isso para dentro da jornada do herói nesse ponto, né? O herói, ele sempre é aquele cara que realmente ele percebe que ele tem um potencial, mas ele não consegue colocar isso em prática. Ele percebe que, pô, ele tem talvez um conhecimento, mas ele não consegue colocar em prática. E daí conta a história desse movimento que esse cara faz até ele chegar naquele ponto. Então, assim, só para a gente entender, talvez o herói e o vilão não seja uma coisa externa, mas é algo interno, é Uhum. algo do ser humano. Todos esses contos que o Joseph Campbell fala, realmente é para trazer para o nosso interno, né? A gente entender que, pô, a gente tem as nossas dificuldades, a gente precisa colocar essas coisas em prática e a gente tem aquele problema para resolver. E talvez isso com a publicidade, com a questão do marketing que a gente entra aqui, a gente pode mencionar isso dessa forma. Pô, qual a dificuldade do nosso cliente? O que o nosso cliente precisa? Qual a necessidade? Qual que é o vilão? Qual que é o problema que ele tem que a gente, como empresa, a gente pode resolver? E a gente conta uma história baseada, talvez uma publicidade, ou faz uma propaganda baseada naquilo. A gente percebe o que o cara quer, percebe qual o potencial daquele cara e tenta identificar os pontos ali de start no qual ele consegue caminhar. Então, pô, por que ele vai comprar o meu produto? Ah, porque ele percebeu que o meu produto resolve um problema que ele tem. Então, tudo isso funciona muito bem. É realmente o que tu falou, é uma estrutura ali da jornada do herói que faz a gente realmente, pô, usar para muita coisa, para nossa vida, na verdade, né? É uma coisa muito... Uhum. É uma coisa muito Poderoso. É poderoso. muito poderoso mesmo. Quem tiver a oportunidade de ler, é um livro grande, é completo, assim, para leitura, é meio complexo, é meio chato no início, assim, mas depois tu vê que as coisas vão entrando e tudo vai funcionando muito bem, assim, é muito legal esse livro. Pelo menos assim, pegar um resumo, né? Sim, Ou pega sim. um resumo, uma resenha aí do site, mas é porque pelo menos os princípios que ele apresenta ali é fundamental saber, né? Aham. Não, e é bem legal, cara, é bem legal. E é o que eu falei, isso influencia para a vida, não é só para você identificar o teu cliente, né? Pô,
O que que o meu cliente precisa? Qual a necessidade do meu cliente? O que que o meu produto tem de bom que vai trazer um valor para aquele cara, né? É igual tu falou, a Apple, né? Pô, é uns produtos caros pra caramba. Tem gente que não precisa ter Apple. Para comprar para quê? Uhum. Não tem necessidade. Mas tem gente que sente valor naquilo. Né? Eu vou comprar porque, pô, para mim é bom. Para o meu negócio, isso funciona. Sei lá, tem vários aspectos. Dá o valor do aspecto do ego, um pouco influencia, né? Da marca, tal, da maçã. Mas em questão de por que eu vou comprar aquilo? Por que eu É, preciso? eu acho que o ponto é, por mais que seja bom, aquela coisa, não adianta ter o teu o melhor produto, o melhor serviço, se tu não souber vendê-lo, né? Não souber fazer a pessoa pelo menos provar, né? Então, ou Exato. seja, não adianta a Apple ter o melhor produto que a gente usa, a gente sabe que é bom, mas se ela não souber apresentar, atiçar essa curiosidade, né, da gente tentar, pelo menos experimentar, ter esse desejo, não adianta ter o melhor produto se ninguém tem essa vontade, né, de experimentar enfim. Então, tu tem que saber vender, né, através de uma história, através de uma estrutura. É aí que eu vejo o valor, muitas vezes, na publicidade, né, clássica, né, de você... eu estava vendo uma entrevista que é o grande publicitário brasileiro aí, me fugiu o nome agora, né, o Jorge Paulema, me fugiu. E ele comentou, né? Perguntaram para ele, o que tu vê mais de diferença hoje em dia, mais do online e do offline, que era antes a publicidade. Ele comentou, o chave é a criatividade, né? As pessoas não estão mais tão criativas, né? Estão olhando mais números, o ponto de vista do marketing, né? O que até a gente é muito cobrado, né? Eu quero resultado. E aí a gente é meio que empurrado para isso, né? Porque as próprias empresas, elas não estão não tem mais aquela paciência de, pô, vamos bolar uma campanha criativa e trabalhar a marca para daqui a algum tempo, quem sabe, não. Querem resultado para ontem. Então, nós profissionais acabamos sendo empurrados para isso, né? A fazer campanhas para gerar números de contatos, vendas, clientes, e por aí vai. Mas voltando, o ponto que ele comentou sobre a criatividade é justamente essa, né? Da publicidade, antes trabalhava muito mais em tu contar uma história, em posicionar uma marca dentro de uma história. E é justamente essa visão que eu tenho, que eu falei para ti, né? Sobre as comerciais antigamente. Sim. Cara, Uhum. lembro do comercial do Bombril, que é sensacional. Aquele cara lá do Bombril que tem os trejeitos. Então, esse cara que eu tô falando, ele que criou esse cara do Bombril aí. Acho que é da W Brasil. Isso, da Brasil, exatamente. E assim, cara, e é sensacional, porque o que que acontece? Eu tenho uma cena muito forte, que como eu fiz publicidade, eu estudei no curso que eu fiz, né, na minha faculdade, e foi muito interessante, cara, que o cara, né, quando eles foram fazer o comercial, eles fizeram um comercial seguinte, que falava ele mostrando um produto e o produto do concorrente do lado. E ele falava, esse produto tem isso, 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 isso. Esse aqui, tadinho, não tem. Esse produto tem isso, isso, isso. E esse aqui não tem. Então ele falava do produto dele e do produto concorrente. Daí o que o concorrente... De uma maneira com humor, né? Humor. O que que o concorrente fez? O concorrente foi lá e processou, né? Pediu para tirar do ar o comercial. Aí, olha a sacada dos caras. O que que eles fizeram? Eles fizeram o mesmo comercial, só que o produto do concorrente eles tamparam com pano, entendeu? Fizeram o mesmo comercial tampado com pano, entendeu? Daí, no final do comercial, o cara ainda fala, você quis reclamar, agora você não vai aparecer. Levantou, então, pô, entendeu? Tipo, por que não apareceu a marca? Só que tu vê a sacada do negócio, não foi uma coisa de uma hora para outra, foi uma coisa pensada, uma coisa Uma estruturada. construção. Uma construção de um negócio, tudo contado a partir de uma história. Então, teve um processo naquilo. Não sei se tu lembra do comercial do meu primeiro sutiã. É um comercial bem antigo. Clássico também. Então, esse eu acho do mesmo cara também. É o Washington Oliveto. É o Washington Oliveto. Claro, é do mesmo Sim. cara. Cara, é sensacional, cara. Para uma menina, né, que vai estar vendo aquele comercial ali, cara, chama totalmente a atenção.
porque é uma construção de uma história incrível ali, entendeu? E é justamente essa construção que a gente comentou agora, né? Pô, a menina chega ali, ela tá começando a virar menina agora, então ela tem toda aquela coisa na escola que né, as outras meninas não dão tanta importância para ela e tal, que ela se sente uma criança ainda e ela ganha o primeiro sutiã. Então, tipo, teve uma construção de história ali. E, cara, e é sensacional. Eu realmente também acho que antigamente, né, talvez a gente fosse, os publicitários fossem mais criativos justamente por esse motivo que tu falou. Hoje em dia a gente quer muito resultado, né? O resultado, ele é a partir de esforço. Não existe resultado se não tem esforço, né? Ou se o resultado que não vem de esforço, cara, é um resultado, creio que ele não seja um resultado confiável, porque tudo precisa de esforço, né? Na nossa vida a gente precisa de esforço. Eu acho que se a gente não tiver um grau ali de pensar no que a gente vai fazer, do que a gente quer construir, das nossas dificuldades, do que a gente vai enfrentar, se a gente ganhar tudo de mão beijada, a gente não vai dar o valor suficiente. Então, eu acho que é muito disso também, né? A gente tem que ter um pouco de esforço, colocar em prática um pouco de criatividade aí para conseguir construir um negócio legal, né? Sem dúvida. Eu não sei, não estou dizendo que antes era melhor ou pior, até porque eu já ouvi muitos diretores de grandes agências, assim, em umas entrevistas bem off, assim, bem lá do B, que eu já ouvi, que ele falou, putz, cara, às vezes eu já me perguntei várias vezes, será que a gente não ficou enganando esses caras aí, esses empresários, durante todos os anos? Será que essas campanhas que a gente fazia não era só para ganhar prêmio em Cannes e para alimentar o próprio ego? Tinha muita coisa, tinha muita gordura, né? Tu vê, os caras mais ricos aí, tu pega o Roberto Justus, né? Esses grandes publicitários, os caras ganhavam, puta, montaram em cima da grana, né? Então, eu acho que era uma coisa meio que superfaturada até. Mas pegando o lado positivo, o lado bom da coisa, seria isso, né? Realmente, era uma época mais criativa, né? Mas assim, e era uma época, talvez, não estou dizendo também que é bom ou ruim, né? Mas era uma época que realmente tinha mais histórias para contar. Hoje em dia, as propagandas, elas são muito rápidas, umas propagandas muito, né, menos impactantes no ponto de vista. Em alguns casos, não quero ser generalista, né? Não quero ser generalista nos pontos, mas eu acho que hoje em dia as propagandas, elas são muito mais rápidas, assim. É aquela propaganda que, pô, passou o produto, mostrou ali o que o produto faz e beleza, ok. Não tem tanta, não é explanado tanto. Antigamente, talvez eles tratavam mais a empresa como sendo o negócio, não o produto. Tu vê, a Apple, ela faz muito disso, né? A Apple, antigamente, a Apple, ela mostrava muito mais a empresa. Hoje em dia, a Apple lança produto adoidado, né? Tu vê celular 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Tipo, tu compra um celular hoje, amanhã já tá... Talvez o mercado que se desenvolveu dessa forma, né? Talvez não é essa... Eu vejo também pelo hábito dos canais que mudaram, né? Antes tu tinha um tempo, tá vendo ali um programa de televisão e no intervalo tu tinha que ficar naquele intervalo para não perder. Então os caras tinham um tempo ali de, não sei, 3, 4 minutos para mostrar um comercial maior. Hoje em dia os comerciais são voltados para onde? Para YouTube, que passa 3 segundos já fica puto já. Alguém aqui, não vou falar, né? Usa até adblock aí, né? Para não ver os anúncios. Então, assim, então é meio que eu acho que é um reflexo um pouco disso também, sabe? De tu fazer algo adaptado para esse momento que as pessoas não têm mais paciência, né? De ficar vendo comercial, né? Talvez é isso, né? Talvez as coisas mudaram e a gente está tendo que se adaptar, né? Aos poucos. E a gente, como profissional de marketing, a gente também vai tendo que se adaptar a muita coisa, né? Vamos revolucionar, Fabrício, vamos revolucionar, vamos ser o nosso diferencial, é a gente voltar, vamos criar uma agência off aí de comercial aí, tá todo mundo digital aí, já tá 360. muito... O negócio é folder, o negócio é... Contratar um pessoal para distribuir para um público nada a ver, panfletagem no meio do centro, na pracinha. Eu fui ali na minha caixinha de correio hoje, cara, meus trocentos mil panfletos, cara. Tipo, não tem nem espaço mais pro carteiro colocar a correspondência ou para colocar sei lá, tipo, a conta da água, da luz, porque de tanta panfletagem. E assim, ó, eu tiro sempre, acho que faz 2 dias que eu não tirei, tem um monte de panfleto ali, entende? E é uma coisa que eu vou jogar fora. Para mim não funciona, né? Mas, cara, não tô sendo generalista, mas para mim não funciona, entendeu? Claro. Para um determinado, para gás, por exemplo, tu tem uma empresa de vender gás, aí funciona, né? Funciona. Eu digo assim, para mim, eu digo que assim, ó, não funciona para mim,
como o cara que vou receber o panfleto, entendeu? Para mim, Uhum. funciona. Por quê? Porque se eu preciso do gás, eu vou entrar no Google e digitar gás, aí já vai aparecer o gás, entendeu? Eu digo assim, para mim, Entendi. funciona. Sim, Pra eu sim. como consumidor, Uhum. entendeu? Não, ótimo. É. Pessoas funcionam. Sim. Cara, eu penso que seria isso, né? Foi um papo mais objetivo. Eu acho que, pô, dá uma pincelada em vários pontos que eu acho Falando que foi bastante. interessante. E o objetivo foi esse mesmo, né? É mostrar como que, ao contar uma história através de exemplos ou da sua própria história, pode, querendo mostrar um produto, um serviço, ou falar de algum tipo de conteúdo da sua empresa, exemplificando através de tudo isso que a gente comentou, acaba tendo um engajamento maior, acaba aprendendo mais a atenção das pessoas, né? Porque hoje em dia estão falando até que mais do que petróleo, mais do que Bitcoin, mais do que qualquer outra coisa, a grande moeda de troca, ou moeda de troca não, mas o grande valor que se tem hoje na humanidade é a atenção das pessoas, né? Então, usar através de stories vai acabar lhe ajudando muito, certo? E um ponto final aí que eu queria estar comentando é que nem é você criar histórias, mas você se interessar pelas as coisas das outras pessoas, né? Às vezes a gente está muito fixo às nossas convicções que a gente não percebe as outras pessoas. Então, às vezes, quando a gente está comunicando com o cliente ou querendo talvez se comunicar com o teu cliente na internet, né? Buscar justamente isso, você entender essa pessoa, você entender o teu cliente que você vai estar cara a cara com ele ali conversando, ver qual a necessidade dele, se colocar no lugar das pessoas. A gente tem muito essa noção, né? Pô, a gente só quer falar de nós, né? Ah, vou falar isso, vou falar aquilo. Mas se coloca no lugar da outra pessoa, deixa a outra pessoa falar para você. Às vezes a outra pessoa Uhum. também contando a história dela, você consegue ter os vários insights aí para realmente você conseguir alavancar um próprio negócio, né? Que é realmente conhecer os teus clientes. Uma boa sugestão em final de vídeo é a gente fazer isso, né? Talvez você ter no teu site ou ter no teu ambiente um lugar onde a pessoa possa falar as coisas da empresa, sei lá, dar depoimentos A assim. Tati ia falar pra gente contar cada um agora, pessoal. Vamos contar a história da nossa vida. A gente ia falar agora final de vídeo, cada um de nós aqui vai contar a história da sua vida. Eu Não, nasci em Joinville. mas assim, um campo de sugestão é legal, né? Você buscar sugestões das pessoas, deixar elas contar as histórias delas. E você, com isso, você cria uma estrutura aí para você comunicar a sua história, beleza? Boa, boa. Até a próxima, então. Show de bola, pessoal. Abração aí, obrigado por quem nos acompanhou até aqui. Esse foi um podcast bem para lavar louça, né? Bem para lavar a louça da semana inteira, bem para fechar o dia A aí, roupa, dar o tempo certinho. tá estendendo a roupinha no varal? Põe podcast, vai ouvir, batendo a roupa na máquina. Beijinho, Aqui, ó. chuchu, Bom, beleza. valeu, galera. Até mais. Beleza, valeu.